Fala, fãs de basquete do Brasil e do mundo inteiro. Como estamos? Esse é um poste baixo NBA especial. Seria o número 17, mas ele vai estar um pouquinho fora da sua timeline tradicional, porque hoje eu chamei uma pessoa para falar de um assunto muito importante, um assunto muito sério, fantasy de NBA. Eu trouxe o repórter de dados do jornal Estado de Minas, meu colega Gabriel Ronan. Ronan, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo aí ao Poste Baixo, cara. Otávio, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Acho que vai ser uma oportunidade legal para falar sobre uma coisa que eu conheço um pouquinho já, um pouquinho de experiência, mas que gosto bastante aí de brincar e de ver o basquete de uma outra maneira também. Pois é, o Ronan é o nosso Adam Silver, é o comissário do Fantasy, dos jornalistas que a gente tem aqui, pessoal aqui de BH, que pega fogo o Fantasy, o pessoal, todo mundo que eu converso assim, em conversas paralelas, está gostando demais de participar, então a gente vai falar disso. Mas antes, vou começar para a gente dar uma esquentada, falar um pouquinho de basquete mesmo, né? O Ronan acompanha também a NBA, ele tem mais ou menos a minha idade, a gente não precisa entrar nesse detalhe, mas de qualquer jeito, vamos conversar um pouquinho aí dessa liga que a gente gosta tanto, né, Ronan? Cara, me conta aqui como que você começou a acompanhar e, para começar, qual time você torce na NBA? Então, eu vou começar por aquilo que eu acho que é mais positivo, né? Porque o time tá meio caído, assim. Minha relação com basquete, ela vem desde a infância, assim. Eu me lembro que foi um dos primeiros cartuchos que eu aluguei nas antigas locadoras, né? Foi justamente o cartucho da NBA, assim. Eu lembro que o cartucho tinha na capa, aquele pequeno papelzinho, né, que identificava o cartucho, tinha um símbolo do Boston Celtics. E aquilo me chamou muita atenção na locadora, porque o Celtics tem um símbolo, né, que tem um personagem ali e tal, então me chamou bastante atenção à época, apesar de não torcer para o Celtics. Então, esse foi meu primeiro contato com o basquete a partir da NBA, né? E depois, quando eu comecei a acompanhar de fato ali, eu tinha uns 7 ou 8 anos, que a minha relação com o esporte em geral ela foi muito cedo, assim. E aí foi totalmente influenciada pela presença de um brasileiro, né, no Phoenix Suns, que era o Leandro Barbosa. Então teve esse peso, né, que acabou sendo meu time depois. Também o fato do Suns estar vivendo, à época, um momento muito bom, né? Com o Steve Nash, um time que era muito vistoso, né? Então, para o fã que está ali iniciando, ele era muito, chamava muita atenção, um time muito ofensivo, né? Um basquete alegre, digamos assim. Mike Mas hoje, D'Antoni, né? exatamente, hoje nem tanto, o run and gun ficou no passado, mas ainda tem um carinho muito grande pelo Phoenix Suns e também pelo basquete, evidentemente. A relação é mais ou menos essa. Não, legal, legal. Cara, acho que a gente. Você quer comentar alguma coisa da liga aí? Tem algumas notícias que circularam nessa semana, né? O Jamoran tá implodindo o lugar dele lá no, no Memphis Grizzlies. A gente pode falar um pouquinho do Suns atual, você já adiantou aí. Mas acho que a gente pode começar por isso, assim. Como que você tá vendo o Phoenix Suns atual, cara? É uma reconstrução, tá tancando, tá fazendo aquela reconstrução meio Chicago Bulls, que não tanca, vai. Como que você tá vendo ele nessa temporada? O Suns está muito no meio do caminho, né? Porque assim, ele não pode ir para o tanque 100%, porque não tem as escolhas, né? Então ele não controla muito o futuro da franquia, né? Foram muitos erros recentes, né? Acho que houve uma tentativa de alargamento da janela de título, né? Afinal de contas, aquele time que chegou à final era muito construído ao redor do Chris Paul e do Devin Booker, e o Chris Paul, evidentemente, ele tinha uma data de validade que estava se expirando, né?
pela questão física e idade, etc. Então, houve uma tentativa de alongar essa janela com as trocas do Bill e do Kevin Durant, que saíram totalmente pela culatra, né? Foram tiros que deram muito errado e que comprometeram totalmente o futuro da franquia, assim. Então, assim, o que o Suns tem que se apegar a essa temporada é, de alguma maneira, mostrar algum tipo de plataforma para o futuro, né? Já que desenhar um time competitivo até no médio prazo é muito difícil, que ao menos seja um time que dê orgulho ao seu torcedor, né? Um time que seja pautado pela defesa, que seja meio que a antítese dos times atuais, dos times anteriores, né? Que eram times, às vezes, muito talentosos, mas com pouquíssimo suor, né? Pouquíssima dedicação. E esse time, talvez, eu acho que eles pecaram até pelo contrário, assim, foram para muita dedicação e pouca qualidade, assim. Então, o time é muito dependente do Devin Booker para criar qualquer coisa que não seja na base da trombação, digamos assim. Então, fica um time bastante delicado do ponto de vista técnico. Mas, ao menos, está demonstrando algum tipo de motivação assim, para assistir os jogos. Um técnico novo, um time mais novo, então são novidades. Pois é, cara. O Budenholzer, quando foi contratado, eu achei que ia ser assim uma excelente contratação e tal, e realmente não ornou, né? Não fluiu. Parece que ele não se deu também muito bem com as estrelas, né? Ainda estava o Duran e tal. Como que você vê essa passagem, né? Do campeão pelo Milwaukee Bucks chegar no Suns e acabar não indo tão bem? Eu acho que tanto o Mike Budenholzer quanto o técnico anterior, né, que foi o Frank Vogel, dois técnicos aí que já foram campeões da NBA, eles tiveram problemas semelhantes, apesar do time em quadra ter problemas diferentes, né? O time do Vogel, incrivelmente, tinha um problema ofensivo, tendo Kevin Durant e Devin Booker no elenco, assim. Então era um time que era praticamente baseado somente em ISO, né, as chamadas isolations ali, aquelas jogadas individuais. Então era um time que tinha muito pouco jogo coletivo. E o time do Budenholzer já era um time que eu acho que pecava mais pela defesa, assim. Tinha uma defesa totalmente vulnerável, assim, principalmente a bola de três. Se eu não me engano, foi o pior time em defesa de bolas de três na temporada passada. Se não o pior, um dos 5 piores, assim. Então, apesar de serem problemas diferentes, eu acho que a dificuldade que eles tiveram foram dificuldades semelhantes, assim. Porque foram dificuldades de relacionamento com o elenco, assim, de gestão de vestiário, né? O Kevin Durant é um jogador complicado nesse sentido, né? O Bradley Beal também. Então, apesar de Durant e Booker terem uma química legal, e isso sempre ficou muito claro, né, para quem está de fora e para quem estava lá dentro também, os insiders e tal, a relação com o Bill já não era tão boa. Mas eu também não culpo o Bradley Beal 100% pelo problema, né? Porque às vezes a gente tenta ver as coisas de maneira muito simplista, né? Ah, não, o Bradley Beal é a maçã podre ali daquele elenco. E não é bem assim, né? Eu acho que os problemas eles são vários, né? Por exemplo, você cercar o Kevin Durant de jogadores com idade já mais avançada, né? Então era um time muito pouco atlético. Então hoje a bola já chega no Kevin Durant em qualquer situação e o jogo para ele jogar, né? Então ele joga em outro ritmo, né? Só que quando você cerca o time com Yusuf Nurkic já no final de carreira, o Royce O'Neal já no final de carreira e outros jogadores dessa mesma faixa etária, você tem um problema muito grande da questão física, né? Então os times atropelavam o Suns fisicamente, né? E o que o Pacers mostrou para a NBA em geral na última temporada é que times físicos são muito mais competitivos, né? Então, acho que o Suns teve esse problema muito grande, além da questão do relacionamento. Assim. Isso que você falou do Pacers, né? Acaba que tá sendo a tendência da liga, né? Todo mundo tá de alguma forma caminhando para esse lado, para ataques mais rápidos, né?
para marcação, às vezes, de quadra inteira, meia quadra com intensidade, sempre priorizando defesa de perímetro ali. Então, todo mundo está querendo ser o Indiana Pacers. E alguns até estão se destacando, né? O caso do Chicago Bulls, o caso do Miami Heat, algumas coisas estão acontecendo, do próprio Portland Trail Blazers, né? Do splitter aí, tem essa lógica também de jogar rápido, de defesa vindo mais, né, na quadra inteira ali. Então, realmente, o Suns estava indo para o lado errado, digamos assim, né, na história. Mas é isso aí, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Phoenix Suns. O Steve Nash foi um dos jogadores que eu mais gostei de assistir, né? Acho até que ele, né, aquele time foi um pouco o embrião dessa nova liga, né? Dessa coisa da bola de três, da quadra espaçada, também desse jogo mais rápido, né? Isso tudo o Mike D'Antoni trouxe naquela época ali que o Ronan citou, que ele falou que tinha 7 anos, mas tô achando estranha essa conta aí, mas tudo bem, tudo bem. Então, mas eu tenho um carinho muito grande. Depois o Chris Paul, né? Um jogadoraço, muito bom de assistir também, quando estava no auge ali. Então, realmente, Phoenix Suns, um time muito legal. E uma pena, né? Que desandou forte aí depois de contratar Kevin Durant e companhia limitada. Bom, então vamos para o que interessa. A gente já fez a nossa corneta aqui ao Phoenix Suns. Mas a gente está aqui para falar de fantasy, né? Fantasy, se você que está nos ouvindo não conhece, é aquele joguinho, tipo um cartola, falando muito a grosso modo, onde você vai selecionando seus jogadores e baseado nessas seleções, você vai pontuando. Claro que as pontuações dos jogadores são baseados nas pontuações deles na liga mesmo, né? Na vida real. Então, a gente vai conversar com o Ronan, que joga Fantasy há já um bom tempo, né? Tem quanto tempo que você joga Fantasy, Ronan? Cara, o primeiro Fantasy que eu entrei foi em 2010. Então eu já tenho aí 15 anos de estrada de Fantasy. Alguns das pessoas que eu jogo, esse Fantasy que eu entrei lá em 2010, ele ainda existe. Então, assim, eu conheço algumas pessoas aí de Fantasy há mais de década já. Fazendo amizades, né, na base do Fantasy aí, legal demais. E aí, então, queria que você falasse um pouquinho quais os tipos de Fantasy que tem, né? Assim, tem o do site da ESPN, tem outros. Explica um pouquinho, esse que você falou também, tem a coisa do time que continua. Dá um panorama geral dos tipos de Fantasy que temos aí, mais ou menos, para o pessoal aí poder ficar ligado. Então, é claro que os tipos são inúmeros, né? O próprio Yahoo e a ESPN trabalham aí com vários tipos de fantasy, assim. Mas, basicamente, a gente tem, de modelo de funcionamento, dois tipos, né? A gente tem o redraft, que é aquele fantasy que todos os anos ele se renova. Então, tem um draft inicial, na qual todos os jogadores estão disponíveis, e aí os GMs ali eles vão escolhendo os jogadores nas rodadas, como acontece o draft dos calouros na NBA, porém com 10, 15 rodadas, né? Dependendo aí do tamanho dos elencos. E tem o fantasy que a gente chama de keeper, né? Que é aquele que você faz o draft uma vez e depois ele vai se renovando na própria dinâmica do fantasy. Então, os jogadores têm contratos, né? E depois tem uma FA, né? Uma agência livre ali que funciona mais ou menos num esquema de leilão. Então, eu jogo tanto um quanto o outro. Os de keeper costumam ser fantasies mais difíceis, né, do que os redraft, porque o keeper meio que você tem que sempre trabalhar um pouco com o futuro, né? Então, enquanto no redraft você não pensa duas vezes em ter um LeBron James no seu time, por exemplo, né? Ter um Kevin Durant no seu time. No keeper você já tem que ter um pouquinho de atenção quanto a isso,
afinal de contas, o planejamento ele conta muito assim, para o futuro, né? Então, as escolhas de draft ele tem uma complexidade maior. Em termos de pontuação, a gente tem diferenças também, né? A gente tem alguns fantasies ali que cada atributo ali, cada estatística do basquete tem um peso. Por exemplo, o rebote vale 5, a assistência vale 4 e assim por diante. E você tem, e aí no final das contas, o time vencedor, aquele que no somatório de pontos, ele vence, né, o adversário. Então, o rebote, a assistência, a maneira como você chega àquele somatório final pouco importa. E alguns fantasies a gente já tem critérios, né? Então eu jogo alguns, por exemplo, que você tem às vezes 7 critérios e ali você tem que ganhar ao menos 4 desses critérios para ganhar o jogo, né? Então tem uma dinâmica um pouco diferente. Então, por exemplo, às vezes eu ganho em toco, em roubos de bola, em rebote, em assistência. E você ganha, sei lá, pontos, aproveitamento de quadra e aproveitamento de 3. Fica 4-3 para mim, eu ganhei 4 atributos, você 3, eu ganhei o jogo. Então tem essa dinâmica um pouco diferente, assim. Mas os dois formatos funcionam bem, assim. Pois é. Esse do Keeper parece bem interessante porque ele meio que simula um pouco a realidade, né? Estava falando do planejamento, a gente citou o Phoenix Suns aqui, exatamente o tipo de coisa que te atrapalharia, né? Abrir mão de futuro para trazer algumas estrelas ali que realmente não garantem que vão estar bem no futuro, ou que até por uma questão de idade se machucam muito, né? Tem um tipo de posição, e aí acho que serve para os dois tipos, né? Que pontua mais, que você prefere priorizar. Por exemplo, você vai ter ali, está no top 5 das escolhas. Você prefere o melhor pivô da liga, o melhor armador da liga? Existe isso ou não? Existe. É claro que vai depender muito, né, de como que os critérios eles são pesados no regulamento do Fantasy, né? Agora, num contexto geral, os pivôs, né, os jogadores de garrafão, eles tendem sempre a pontuar, a valorar, né, que é o verbo que a gente usa no meio do fantasy aí, a valorar mais do que aqueles jogadores de perímetro, né? Por que isso acontece? Justamente porque o volume de rebotes na NBA ele é muito maior que o volume de assistências, por exemplo. A gente sabe que a NBA é uma liga extremamente individualista, né? Justamente pelo fato de concentrar muito talento, né? Então, os jogadores eles são bastante individualistas. Então, isso faz com que o número de assistências seja bastante reduzido em relação ao número de rebotes, por exemplo. Então, se você pega o universo de guards da NBA e o universo de jogadores de garrafão e faz uma média, a média daqueles jogadores de garrafão ela sempre vai ser maior do que a média dos jogadores de perímetro. Assim. Isso é fato. Assim. Agora, vai depender do critério do fantasy, igual aquilo que eu estava falando, né? Às vezes a gente pode ter um fantasy que o rebote vale 2 e a assistência vale 10. Aí isso tudo que eu estou falando aqui vai por água abaixo. Mas geralmente assistência e rebote tem um parâmetro bem parecido. Assim. Então, os jogadores de garrafão, eles costumam, na média, né, ter um aproveitamento melhor do que aqueles de perímetro, sim. E aí dependendo do jogador, né, nesse modelo atual da liga, onde tem os pivôs passadores, os pivôs mais móveis, ele acaba pontuando nas 3 frentes, né, nos pontos, que pivôs acabam sempre tendo um pouco de pontuação alta no geral, rebotes e também assistência, né, no caso de um Nikola Jokic da vida, enfim. E tem um detalhe, Otávio. É claro que o jogador de garrafão, ele sempre arremessa mais próximo à cesta. Então, a tendência é que ele tenha um aproveitamento melhor de quadra também. Isso é outro fator que influencia bastante. Então, o jogador de perímetro, é claro que vai depender do jogador, né? Você pega, sei lá, o Nikola Vucevic, né, que é um pivô que chuta bastante de 3, talvez isso que eu estou falando não seja tão verdade assim.
Mas se você compara, por exemplo, jogadores aí de níveis parecidos, né? Você pega, sei lá, o Donovan Clingan, que é o pivô lá do Portland Trail Blazers, né? Que é um jogador ali, um role player, titular, e etc. Tem a sua importância no time, mas é um jogador secundário ali. A média do Klingan costuma ser melhor do que a média de um armador que tem um perfil parecido com o do Klingan. Por exemplo, sei lá, vamos citar aqui um Grayson Allen, por exemplo, que tem sido titular no Phoenix Suns. Então, a média do Klingan costuma ser melhor, afinal de contas, o aproveitamento de quadra dele é muito melhor. Então, isso também influencia na pontuação final. Ah, legal, isso é interessante, né? Realmente não dá para fechar o olho e tacar pivô no time. Tem que ter o mínimo ali também de discernimento, né? Cara, e aí vamos lá, aí você drafta, né, dentro das possibilidades ali. É, quais são os 5 jogadores hoje que, dentro das primeiras escolhas ali, você draftaria, né? Eu citei o Nikola Jokic, eu imagino que ele vai estar nesse seu top 5. Fala para mim, quem são as 5 maiores estrelas dos fantasies nos dias de hoje aí, nesse ano, né, nessa temporada, na sua Então, opinião? Otávio, eu costumo dividir os drafts, essas primeiras rodadas aí, em 3 níveis, né? A gente tem um nível que é de um jogador só, que é o do Nikola Jokic. Ele é um jogador realmente, além de ser o melhor jogador da liga, na minha visão, na realidade, ele é muito bom de fantasy, né? Afinal de contas, ele pontua bem em termos de cestas, assim. Ele tem um aproveitamento bom, ele tem bola de 3, ele tem muito rebote, ele tem muita assistência, então ele pontua em todas as frentes, assim. Eu jogo fantasy, como eu estava dizendo, desde 2010, 2009, então, assim, eu nunca vi um jogador tão bom de fantasy quanto o Jokic, né? É claro que hoje também tem um fator que influencia bastante, que a liga hoje ela tem pontuações bem mais elevadas que há 10, 15 anos. Isso também influencia, né? Os placares hoje são mais elásticos. Mas ainda assim o Jokic ele tem uma categoria ali só dele. E depois eu acho que tem 4 jogadores que estão, dependendo do formato aí, mas que estão ali mais ou menos no mesmo patamar, né? Que são o Giannis Antetokounmpo, o Victor Wembanyama, o Shai Gilgeous-Alexander e o Luka Doncic. Porque além deles serem muito diferenciados do ponto de vista de pontuação de fantasy, eles são jogadores que não têm muitos problemas físicos. Então, o Doncic tem um aqui, outro colar, mas também é um jogador bem regular em termos de disponibilidade. Assim. Então, esses outros 4 jogadores aí, o Embi teve um probleminha na temporada passada, mas ele é muito jovem ainda, né? Então, são outros 4 jogadores aí que, para mim, estão no patamar acima dos demais. E aí, depois, você tem aqueles jogadores que são ali os principais ali da realidade mesmo, né? Que são jogadores também muito bons, mas que estão no patamar abaixo desses 4 e do Jokic que eu citei lá atrás. Que aí você tem o Maxi, né? Você tem o Cade Cunningham, você tem o Devin Booker, né? Lamelo Ball, que é muito bom mas tem aquele probleminha de lesão, né? Que a gente já falou aqui. O James Harden, que ainda é muito bom de fantasy, e outros mais. Tem o Anthony Edwards, né, que também pontua bastante. Isso Muito também bom. acaba que o protagonismo do cara no time também faz muita diferença, né? No caso do Jokic mesmo, ele tem muito, a bola passa muito por ele, né, nas tentativas ali de pontuação. O Luka, a mesma coisa, né? E aí isso também faz com que eles vão ter mais pontuação. Uma dúvida, os atributos mais ligados à defesa, com exceção dos blocos, geralmente não entram steals, outros, enfim, geralmente fica mais secundário. Então, Otávio, vai depender muito do formato. Aquilo que às vezes eu pareço repetitivo, mas é porque realmente depende. Assim. Eu jogo um formato, por exemplo, entre os vários que eu estou jogando aqui essa temporada,
que é um formato no qual o roubo de bola e o toco, às vezes, define muito jogo, assim, porque ele é um atributo que pesa igual rebote, assistência e ponto, assim. Então, o grande problema de toco e roubo de bola, que são dois atributos mais difíceis de você prever qual vai ser o aproveitamento daquele jogador. É claro que alguns casos específicos a gente consegue prever de maneira mais clara. Por exemplo, quais casos são esses? O Dyson Daniels, por exemplo, do Hawks, né, que é um jogador que liderou a liga em roubos de bola, ele é um jogador muito confiável nesse atributo. Então, o Dyson Daniels já é um cara que é mais confiável quando a gente fala de atributos de defesa. O mesmo vale para aqueles caras que lideram ali em toco. Então, o Embanyama se destaca muito nesse sentido, né? O Rudy Gobert lá atrás, agora no final de carreira, um pouco menos, mas ainda assim tem um diferencial legal. Outro que, para esse tipo de formato de atributo, é um jogador que às vezes a gente olha e fala assim: ah, esse cara não é tão bom. Mas para esses formatos de atributo, é um dos melhores jogadores, que é o Nick Claxton, né, do Brooklyn Nets. Porque o Claxton tem um aproveitamento de quadra elevadíssimo, porque ele praticamente ele só enterra, ele não arremessa, e ele dá muito toco. Ele tem uma média de toco bastante confiável, assim. Outros jogadores já fica mais difícil, porque às vezes o jogador faz uma temporada boa em steal e na outra ele já não vai tão bem, porque essa estatística ela flutua bastante. Então são estatísticas mais difíceis de prever. Mas geralmente os fantasies eles trabalham com esses dois parâmetros de defesa aí, roubo de bola e toco. Eu já joguei um fantasy que era muito difícil de jogar, o mais difícil que eu já joguei, que envolvia estatística avançada também. Então, envolvia até, por exemplo, aquela estatística que mede quanto um jogador influencia dentro do garrafão, na defesa, por exemplo. Então, o Fantasy tinha esse parâmetro no cálculo da nota final ali do jogador. Mas era um Fantasy, assim, super trabalhoso, super avançado, e que era bem difícil de julgar, assim, tinha que ter bastante experiência. Mas depois ele acabou sendo descontinuado, porque dava muito trabalho para tocar. Assim. Mas, basicamente, o que se considera é toque e roubo de bola mesmo. Pois é, detalhe, quem está falando isso é um especialista em dados, né? Então, assim, se é complexo para ele, imagina para mim que sou de humanas. Muito complicado, totalmente impossível até de entender às vezes. Mas legal, legal. Cara, e aí beleza, né? Fizemos ali o draft e tal, aí as coisas vão acontecendo. Um jogador machuca, né? Hoje mesmo, em um dos fantasies que eu tô, tive que dispensar o Walter Kessler, que parece que vai ficar fora da temporada toda. Tem, né? Muitas coisas vão acontecendo. Como que você consegue, assim, e aí talvez tenha a ver com os números ou a oscilação desses números, como você sabe, igual você falou, como você consegue prever que um jogador está indo para alta ou está indo para baixa? Claro, assim, indo além da questão da lesão, né? Eu acho, Otávio, que nesse caso, algumas dicas que eu dou em momento de draft, assim, é sempre privilegiar a disponibilidade do jogador. O melhor atributo do fantasy é a disponibilidade. Então não adianta você cercar seu time de Joel Embiid, né, de LeBron James nessa altura do campeonato, né, que ele já está mais no fim de carreira, né, do Lamelo Ball e etc. Do Zion Williamson, né, que são jogadores que historicamente têm muito problema de lesão. Apesar deles serem muito bons de fantasy também na vida real, eles têm problemas de lesão que depois você vai ficar na mão, né? É claro que a linha é muito tênue. Vamos supor que, sei lá, você está jogando um draft de 20 GMs. Chegou na quarta rodada, então já foram escolhidos ali 80 jogadores. Aliás, até mais, 160 jogadores. E, sei lá, o Lamelo ainda está disponível, acho que vale a aposta nesse caso. Porque se ele jogar no momento que você precisa, ali nos playoffs, pode ser o diferencial. Mas a disponibilidade é algo que é quase negociável na hora que eu estou planejando fantasy, assim.
Outra questão que eu gosto de ficar sempre de olho é naqueles times em tanque, né? Que são times que podem render frutos aí em fantasy, tanto positivamente quanto negativamente. O melhor exemplo da temporada é o Indiana Pacers, assim. O Pacers, todo mundo sabia que vinha para um tanque por conta da lesão do Haliburton, né? E por não ser um time tão profundo assim. Então, antes da temporada, todos os GMs mais experientes de fantasy assim, já ficaram de olho, olha, o que vai ser dessa rotação do Pacers? Porque eles perderam o Haliburton e perderam o Miles Turner na FA. Então, todo mundo fica meio de olho ali em um ou outro jogador que pode surgir ali no Pacers, que às vezes é um jogador que a gente chama de conto, né? Aquele jogador escondidinho na NBA, ninguém nunca ouviu falar, de repente ele vira um conto e aparece numa temporada específica. Então já está rolando com o Pacers alguns jogadores aí, né? O Kenton Jackson, né? O Rajay Dennis, uns jogadores aí meio diferentes que estão aparecendo lá no Pacers. Porque um time na posição que o Pacers está não corre riscos. Então, por exemplo, o Obi Toppin teve um problema de lesão agora recente, que eu tenho certeza que se o time tivesse saudável, ele iria tocando essa lesão até o fim da temporada. Aí agora não, o Obi Toppin teve um probleminha, sentiu uma dorzinha, opa, 3 meses fora, porque vai passar por uma cirurgia, porque o que nos interessa é que você esteja 100% na próxima temporada. Aconteceu com o TJ McConnell também, na pré-temporada sentiu uma questão muscular, afastaram por 1 mês. Então, assim, esses times em tanque, eles costumam render frutos para o bem e para o mal em fantasy, assim. Então, se você tem um jogador ali que talvez, vou citar um outro caso, Boston Celtics, tem lá o Jaylen Brown, né? Que o Boston, ele tá tentando ali chegar no playoff, tentando ver qual vai ser desse time. Se chegar num ponto no meio da temporada e eles verem que sem o Jason Tatum não vai rolar, qualquer dorzinha que o Jaylen Brown sentir, ele vai ficar no banco, vai ficar afastado por 2, 3 semanas, porque eles não vão arriscar o jogador nesse sentido, assim. Então, vale para o Lauri Markkanen lá no Utah Jazz, né, que é um jogador muito bom, mas que está num time em tanque. Então, assim, esses jogadores é bom a gente acender o alerta nesse sentido. Pode ser que lá na frente eles te deixem na mão. Mas tem um lado positivo também, né? Daqueles jogadores que, por uma circunstância, estão no momento bom, né? Que são esses do Pacers que eu citei, né? Você tem lá no Bucks agora, né? O Kevin Porter, que é o armador titular, tá fora. Então você tem eu esqueci o nome do armador que tá jogando lá agora. Ryan Rollins, tá no meu time lá no nosso. O Ryan Hollins, perfeito. O Ryan Hollins, ele tá numa alta circunstancial. No momento que o Kevin Porter retornar, a média dele tende a cair. Claro, estou falando de tendências, né? Às vezes o técnico decide que não, Ryan Hollins jogou bem, o Kevin Porter agora é reserva. Pode acontecer também. Mas a tendência é que ele caia, assim. Então são pontos de alerta que a gente vai acompanhando durante a temporada. Assim. Pois é, e aí uma pergunta, então, porque aí vamos supor, o Ryan Rollins está lá pontuando alto e tal, e aí tem essa previsão, né, de que ele vai sair, de que ele vai ter menos minutos e tal. Na sua opinião, vale a pena, se você tem ali um cara meio que não está num nível muito alto, tal, vale a pena pegar o Ryan Rollins para absorver essa pontuação durante um período e na hora que houver essa queda, buscar um outro jogador jovem, uma outra promessa, ou não? Ou isso é arriscado, você vai pôr o cara e depois ele despenca, e isso pode pegar seu time meio de surpresa. Como que você avalia isso, cara? Essa resposta é até fácil de dar, porque o formato do seu fantasy vai definir a resposta. Se o seu fantasy é redraft, que tem uma rotação muito grande dos jogadores, você tem que aproveitar aquela alta. Você tem que aproveitar aquela alta, até porque ano que vem é outro fantasy, é outra coisa. Agora, se o seu fantasy é keeper, ou seja, se aquele contrato que você der agora pode te comprometer lá na frente, aí é melhor que você não aproveite aquela alta, tá? Mas é claro, eu já fui campeão de fantasy
porque eu peguei um conto desse que fez a diferença para mim nos playoffs. Então, assim, depende do momento da temporada. Agora, no início, eu não acho que vale muito a pena arriscar nesses contos assim. Agora, finalzinho de temporada, você sabe que tem um jogador ali que virou titular repentinamente, que está tendo um aproveitamento legal, aí eu acho que vale o risco até no keeper, assim, se seu time tem condições de ser campeão. Assim. Ah, legal. Aí a gente já começa a vislumbrar alguns erros e acertos ali na nossa liga, até no meu time mesmo. E aí, assim, aí eu queria que você falasse assim, como que você avalia se um jogador, às vezes, é uma promessa e se estabeleceu? Eu sei que isso também é conhecimento de basquete, é acompanhar, é ler, né? Muitas vezes noticiário local, você vai pegar ali o cara que acompanha o Indiana Pacers todo dia, o cara que acompanha, sei lá, um Washington Wizards que apareceu, né, recentemente, um jogador ali. Como que você consegue, assim, que você de repente você fala, não, esse aqui eu vou dar uma apostada. Tem um número de jogos que o cara tá acima, então você percebeu, não, esse cara agora virou realidade ou não? Como é que você tenta avaliar isso melhor, velho? Ó, GMs mais experientes prestam atenção em duas coisas principalmente. A primeira delas é nas chamadas depth charts, né? Que são ali mais ou menos as rotações dos times. Então, se você joga aí no Google, por exemplo, sei lá, Memphis Grizzlies depth chart, você tem ali os titulares e os reservas de cada posição. Se o jogador está na terceira posição, na terceira coluna, quer dizer que muito provavelmente ele não vai ter minutagem naquela temporada. Ele só vai jogar em caso de uma lesão, por exemplo. Então, as depth charts é algo que eu acompanho bastante, sobretudo antes da temporada. É claro, a depth chart pode depois surpreender, né? Às vezes um jogador que todo mundo estava pensando que seria titular, não vai ser. Esse ano, por exemplo, tem dois casos muito emblemáticos que a galera quebrou a cara muito grande, que foi o Jay Huff, que as depth charts meio que projetavam que seria titular no Pacers, o titular acabou sendo o Isaiah Jackson, e o outro foi o Diabaté, que é o pivô do Hornets, que todo mundo pensou que ele seria titular, e na verdade o titular está sendo um calouro de segunda rodada, né? Que é o Ryan Kalkbrenner. Então, são algumas surpresas aí, mas a depth charts, muitas vezes, elas costumam dar um parâmetro legal, assim, confiável. Outra questão que eu fico bastante de olho é o jogador que a gente chama ano de contrato, né? Então, jogadores que estão no último ano de contrato costumam suar um pouquinho mais da camisa para poder conseguir uma grana maior na NBA real, né? Então a gente, para a galera que é mais antiga de fantasy, vai se lembrar muito bem do Trevor Ariza, que era um ala que jogou no Wizards, jogou no Hornets, no Lakers, passou aí, foi um andarilho da NBA. Era até um bom jogador, mas o Ariza era um jogador de ano de contrato, assim. Todas as vezes que chegava ano de contrato do Ariza, o Ariza tinha as melhores médias da carreira, assim, era uma coisa impressionante. E assim, se a gente mapear direitinho, tem vários Arizas por aí, assim, que são jogadores que no ano de contrato costumam ter um aproveitamento legal, assim. Nesse ano, por exemplo, a gente tem aqueles jogadores que estavam na agência livre restrita, não assinaram contratos e depois vão se tornar agentes livres e restritos, né? São casos, se eu não me engano, do Ken Thomas, do Kuminga. Eu acho que o Walker Kessler também está nessa situação. Agora teve a lesão, infelizmente aí não se encaixa. Mas o Kuminga e o Ken Thomas, eles estão jogando não por essa temporada, mas pela outra. Porque eles têm que jogar muito bem nessa para conseguir boas ofertas na próxima FA. Então, assim, o que está em jogo ali é o bolso dele lá na frente. Então, são jogadores que é bom a gente ficar de olho, porque eles costumam render bem durante a temporada. Assim. Estão jogando pela vida, né? Jogando para poder continuar na liga ali. Uma dica aí, o Nikola Vucevic está num final de contrato também, não se sabe se vai renovar com o Bulls.
tá jogando muito bem nesse novo Chicago Bulls, né? Que veio, pelo menos até agora, muito legal de assistir e tudo mais, mas resta saber, né, se ele vai se manter, já tem 33, se não me engano, 34, então essa situação que o Ronan tá falando, ela realmente, o Vucevic tá tendo um ano, ele já foi meio bem ano passado, principalmente depois da reformulação ali, e esse ano subiu ainda mais, né? Então, será que vale a pena? Isso até é uma análise de NBA mesmo, né? Será que vale a pena o Chicago investir mais anos nesse cara? Será que ano que vem ele vai entregar o mesmo tanto? A gente não tem como saber, mas ele vai dando dicas aí, né? E aí, às vezes, todo o contexto do time pode moldar essa esse resultado, né? Você estava falando, né? O depth chart como se fosse a profundidade, né? Para quem está ouvindo aí, o mapa da profundidade, digamos assim, do time. Então, é Eu isso. detesto o inglês desnecessário, mas é porque algumas Não, expressões eu nem sei quais são os sinônimos, as traduções mais exatas. Mas é exatamente isso que você está falando, assim, é a rotação ali na tela. Né? É o grau de profundidade do time que vai dizer. O cara tá aqui, tá ali. Bem boa essa dica aí. Não tinha me ligado em unir as duas coisas. Muito massa. Cara, eu queria que você desse, então, agora, já que a gente está chegando no finalzinho, alguns nomes aí, assim, que talvez não foram draftados, né, em fantasies que tem menos GMs, que às vezes estão dando sopa aí. Indica para a galera que às vezes está capengando aí no fim da tabela no seu fantasy, que pode trazer um cara para dar um grau, pelo menos temporariamente, que está tendo oportunidade. Queria que você falasse aí uns nomes. Então, Otávio, eu separei aqui os nomes, dependendo aí da categoria de fantasy. Então, para os modelos mais profundos, né, aqueles modelos com mais GMs e etc., alguns nomes que eu deixo aqui para ficar de olho aí. O primeiro deles é o Josh Minot, do Boston Celtics. Eu acho que é um jogador que pode crescer durante a temporada, já tem ganhado minutos lá no Celtics. Outro jogador é o Colin Gillespie, do Phoenix Suns, que além do fato de eu acompanhar o Suns, o Gillespie é aquele jogador que está jogando a vida dele nessa temporada. Outro jogador do Boston Celtics, que eu peço para a galera ficar de olho, é o Neemias Queta, que é o pivô do Celtics. Ele tem pontuado bem, e pivô, lembrando, né, aquilo que eu falei lá no início, sempre tem uma média melhor. E é um baita jogador, só fazer um parênteses, um baita jogador FIBA, né? Esteve na Eurocopa lá, né, de seleções e tal. Então, que tá legal. Vai, vamos em frente. O outro jogador, que aí é a circunstância, né, que a lesão do Kessler chama a atenção, que é o Yusuf Nurkic agora. É claro que ele não se encaixa muito bem ali no planejamento do Jazz de tanque, porque é o jogador já mais velho, mas eu acho que nas próximas semanas, aí, os próximos 2 meses, ele vai ter uma alta bem interessante. Alguns jogadores aqui também que dependem mais de arremesso, né, mas que têm tido um aproveitamento legal, que é o Simone Fontecchio, do Miami Heat, e o Jake LaRavia, do Lakers, né? E os últimos dois aqui, dois calouros, o Ryan Corker-Brenner, que eu já citei, do Hornets, e um que tem jogado muito bem, que eu acho que é questão de tempo ele ser titular no Memphis Grizzlies, que é o Cedric Cowart, né? Que é um ala, é um muito bom jogador, um jogador bem defensivo, mas também que tem uma pontuação de 3 legal. Assim. Ele é um Desmond Bane assim, 2.0. Me parece que é um jogador bem interessante. Assim. Para os modelos menos profundos, aqueles com menos GMs, né, como o nosso lá dos jornalistas, né, alguns que eu cito aqui, para ficar de olho, é o Drew Holiday, que é um jogador que eu acho que tem rendido bem acima daquilo que era projetado para ele para a temporada. Ele está sendo meio que dono da bola lá no Blazers.
Outro é o Dan Schroeder, apesar do Kings ser um time meio incerto, o que vai ser do Kings daqui para frente, mas o Schroeder está sendo dono da bola lá também, ele divide um pouco também com o DeRozan e o Sabonis, mas ele tem sido o armador titular. E outros 3 aqui que são jogadores que estão pontuando muito além daquilo que eu havia projetado no início, que são Norman Powell, que é claro que a ausência do Tyler Hero nesse sentido tem algum peso, mas o Powell tem sido o principal jogador do Heat, ao lado do Adebayo. Outro jogador do Heat que, para mim, é candidato a MIP da temporada, que é o Jaime Jaquez, né? Tem jogado muito bem, tem jogado muita bola. E outro que tem jogado muita bola, que é um jogador sophomore, né? De segundo ano ali, que é o Kaishan George, do Washington Wizards. Me parece um jogador bem interessante, e o Wizards é um time que não tem franchise player, né? Então, é um time que não tem muita identidade, é um time que está procurando alguém para assumir ali a capitania daquele time. Talvez seja o Kaishan George. E por último, eu queria acender o alerta para alguns jogadores, Otávio, que isso é o contrário, assim. São o contrário, melhor dizendo. Concordância aí. Que são jogadores que eu acho que estão numa alta momentânea, mas que tendem a cair durante a temporada. Eu vou citar o Austin Reeves, do Lakers, que apesar de ser um belíssimo jogador, um ótimo jogador de fantasy também, mas a média dele nesse início de temporada é um pouco mentirosa, porque ele jogou alguns jogos sem o Doncic e sem o LeBron, e alguns jogos, né, todos sem o LeBron, né, porque o LeBron está fora já desse início de temporada, um mês parado aí. Então ele deu uma inflada boa aí, então a média dele é um pouquinho diferente dessa atual. O Ryan Hollins, que é um que eu já citei aqui, não vou nem me alongar além. Outro é o AJ Mitchell, do Thunder, é um bom jogador, um jogador jovem, para o formato keeper, eu acho que vale a pena ficar com ele. Mas para os formatos aí de redraft, fica de olho para trocar o AJ Mitchell já, porque é questão de tempo para o retorno do J-Dub, né? Do Jalen Williams, que com certeza muda toda a dinâmica do Thunder ali. E o último jogador que eu peço para ficar de olho, que deve cair bastante também, é o Grayson Allen, porque o Suns está sem o Jalen Green, que é um jogador bastante individualista, né? Então ele é meio que dono da bola. Então o Grayson Allen vai virar reserva e deve cair bastante. E aí, por último, eu queria alertar, Otávio, para jogadores que eu acho que estão na descendente fixa na carreira, assim, que são jogadores que nunca mais vão pontuar aquilo que eles já pontuaram. Que são o Joel Embiid, por aquele motivo que eu já disse, né, questão de lesão e etc. O Rudy Gobert, que é um jogador que a idade já está chegando, ele já não é mais o mesmo. Que para essa temporada, eu acho que ele vai ser muito longe do que ele foi na temporada passada, que é o Derek White, que é um jogador que depende muito do coletivo, né? Então, e o Celtics está com o coletivo enfraquecido, né? Com as saídas do Al Horford, do Porzingis, do Holiday, do Tatum e etc. Então, ele é um jogador que, quando precisa que ele seja o dono da bola, ele tem um pouco de dificuldade, então ele cai um pouco. Outro jogador que eu acendo alerta é o Ivica Zubac, que teve uma temporada gigantesca na temporada passada, mas que esse ano o Clippers tem uma profundidade maior de elenco, né? Então ele acabou tendo menos bola na mão, né? Menos enterrada, menos bandejinhas ali e etc. Além do fato dele jogar hoje muitos minutos ao lado do John Collins, que é um jogador que pega muito rebote. Isso faz com que a média de rebotes do Zubac ela diminua um pouco. Então, só alguns jogadores aí que eu acendo o alerta nesse sentido, que ainda continuam muito bons de fantasy, evidentemente, mas que eu acho que nunca mais vão valorar aquilo que já fizeram lá atrás. Isso aqui é conteúdo ouro. Isso aqui devia estar no plano premium do Poste Baixo. Nós estamos entrando na mente de um dos estudiosos de fantasy aí, como vocês estão podendo ver.
São 15 anos de aprendizados condensados em 50 minutos aqui. E se você não chegou até aqui, se você chegou até aqui e não prestou atenção, não pegou o seu bloco de notas e anotou, você está moscando forte, o seu time pode melhorar muito. Queria até mandar um abraço aqui para o Fantasy dos Jornalistas, para ver quem ouviu, entendeu? Para chegar até aqui. E quem não ouviu, eu só lamento que vai continuar na rabeira, vai continuar na derrota, mais do que esses que ele já falou aí, que estão em queda. Não é isso, Ronan, velho? Te agradecer, massa demais. Vou usar alguns dos que você já citou, dos jovens eu já peguei, mas vou ficar de olho se vou ter que dispensar o Ryan Rollins e outros aí. Mas queria te agradecer de coração, muito divertido falar de NBA e ainda mais nessa perspectiva do Fantasy aí. Valeu demais, velho, pelo tempo e pelo carinho aí com o Poste Baixo. Otávio, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Uma honra participar aqui do Poste Baixo. Sempre bom falar de fantasy, falar de basquete. É uma das minhas paixões aí, dos meus hobbies. Valeu demais. Valeu. Então, deixa o like, comenta, manda para o seu amigo que está no último lá do Fantasy de vocês, porque eu tenho certeza que é impossível a pessoa ouvir isso aqui e não conseguir, pelo menos, dar uma melhorada no time ali. Então, ficamos por aqui. Acompanha a gente aí que tem conteúdo semanal, cortes e tudo no YouTube. Vai para os canais de áudio também, no Spotify, na Aurelo. E é isso. Um abraço e até a próxima.